So today we are going to talk about present perfect continuous. Na aula de hoje vamos falar sobre o tempo verbal present perfect continuous. Na verdade, existe o passado, presente e futuro perfeito contínuo. Hoje nós estamos falando sobre o presente perfeito contínuo. Present perfect continuous. Bom, o present perfect continuous, e eu vou simplificar para vocês, eu vou chamar de PPC, porque toda hora present perfect continuous, present perfect continuous, present perfect continuous, vai enjoar um pouquinho. Então a gente fala PPC, tá bom? Present perfect continuous, PPC. Então, esse tempo verbal, PPC, mostra que alguma coisa começou no passado, ainda não terminou. Has not finished yet. Ainda não terminou. Essas ações ainda estão em progresso no presente e continuarão no futuro. Ok? Poxa, mas como entender isso? Um tempo verbal que começa no passado, tem uma ação que continua no presente, e essa mesma ação se estenderá até o futuro, indeterminadamente, não tem um tempo limite. Não digo quando ele vai acabar. Uma ação que começou no passado, continua no presente, se estenderá futuro afora, sem um tempo determinado de início no passado e sem um tempo determinado de fim no futuro. Como isso é possível? Como eu posso conjugar um verbo em que o sentido da frase atribua passado, presente e futuro ao mesmo tempo? Essa estrutura sintática, obviamente, nós não temos em português, porque a gente jamais concentra na mesma oração, na mesma conjugação, particípio, gerúndio, um verbo auxiliar. Isso é impensável. Isso é impensável. Mas é possível no inglês com Present Perfect Continuous, o nosso PPC. Então, o que eu preciso ter em mente? Present Perfect Continuous. Presente perfeito contínuo. Ilustra uma ação. Olha, vocês têm bastante espaço para fazer essas observações aqui nas laterais. Ok? O PPC ilustra uma ação, expressa uma ação, apresenta uma ação que começou no passado, sem uma data específica de início, mas começou no passado, continua no presente e acabará no futuro. Mas também não tem um tempo determinado para acabar. Ela não determina quando começa, quando acaba. Começa no passado, continua no presente, acaba no futuro. Present Perfect Continuous. É isso. Como isso é possível? Sintaticamente falando, como isso é possível na sentença? Bom, em primeiro lugar, no início a gente utiliza a estrutura do Present Perfect. Ok? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, scientists have been. Scientists have been. Você vê aqui a presença do have. É muito comum no Present Perfect usar have ou has, né, depois do sujeito. Ok, perfeito. Tem lá no Present Perfect. Mas aí aqui eu uso o particípio, been. Galera, uma coisa é certa. Eu sempre vou utilizar sujeito, have ou has e o been. O been sempre vai estar presente aqui. Certo? Não vai ter outro verbo no particípio. O been vai estar aqui como auxiliar de particípio, né, indicando, opa, tem particípio aqui. E o verbo principal da frase, usando o sufixo ing, ele usa o sufixo ing no final, gerúndio. Quando a gente une isso, sujeito, have ou has, que é o auxiliar do sujeito, been, indicando o particípio, ing, indicando o gerúndio no verbo principal, e o complemento. O que eu tenho? Uma grande bagunça? Talvez sim, porque a gente não consegue traduzir essa frase para o português literalmente. Eu não posso dizer assim, os cientistas têm estado documentando o impacto da poluição plástica marinha.
Olha só, os cientistas têm estado documentando. Isso é impensável. No português é uma bagunça. No inglês, ok, legal, dá para fazer. E sintaticamente, analisando palavra por palavra, por que se estende passado, presente e futuro? O particípio sempre pressupõe algo que inicia no passado. A gente chama de particípio passado. Mesmo que a gente use o particípio no presente, em um tempo verbal no presente, né, pressupõe que a ação se iniciou no passado. Por exemplo, se eu falo assim para vocês, eu tenho estudado muito para a prova de amanhã. Eu tenho estudado muito para a prova de amanhã. Eu tenho. Bom, presente. Estudado muito. Estudado. Verbo no particípio. Ok, está no presente, tem um verbo no particípio. Mas o significado, né, o que nós pensamos semanticamente, ouvindo, eu tenho estudado para a prova de amanhã. Eu tenho estudado para a prova de amanhã. Quando você ouve essa frase, você consegue compreender que eu já estudei antes. Eu tenho estudado. Eu tenho estudado. Então, eu já estudei antes e provavelmente continuo estudando para a prova de amanhã. Isso é present perfect, né? Eu tenho estudado. Pressupõe que comecei uma ação no passado e que continuo. Outro exemplo. Eu tenho pesquisado outras opções. Eu tenho pesquisado outras opções. Significa que eu já pesquisei, provavelmente continuo pesquisando outras opções. Então, pessoal, quando eu utilizo o particípio no presente, eu indico que essa ação já aconteceu no passado. Ela teve um início no passado indeterminado. Ó, eu tenho pesquisado outras opções. Fica implícito que eu já pesquisei antes. Mas eu não digo, eu não determino quando foi que eu pesquisei antes. Percebe? Então não tem um tempo determinado. É exatamente esse o papel do particípio aqui. Né? Ilustra que essa ação já aconteceu antes, não determina um tempo no passado, mas já aconteceu antes. Como eu tenho pesquisado, eu tenho estudado, eu tenho procurado, eu tenho entrado em contato, eu tenho falado. Indica que você já falou antes e continua falando. Indica que você já procurou antes, continua procurando. Certo? Então, o particípio, nesse primeiro momento aqui que estamos analisando, ele indica algo que começa no passado, sem um tempo determinado, como esses vários exemplos que eu dei, e continua no presente. Ok? Ponto. Isso é present perfect. Só que o PPC é present perfect continuous. Eu tenho aqui, ó, ing no final do verbo principal, gerúndio. Opa, peraí. Eu entendi que a presença do particípio demonstra implicitamente que uma ação já aconteceu antes e que continua acontecendo. Eu tenho procurado, eu tenho pesquisado, eu tenho estudado. Fica implícito que isso já aconteceu antes e continua acontecendo. Passado, presente. Ok. E o ing? Pessoal, se eu pego o present continuous, outro tempo verbal, pego o present continuous e falo assim, ó, uma frase no present continuous. I am studying. Eu estou estudando. I am looking for a better option. Eu estou procurando uma opção melhor. I am calling to my mom. Eu estou ligando para minha mãe. I am walking.
Eu estou andando. Quando eu construo frases no present continuous, no gerúndio, no presente, eu preciso entender o seguinte. Eu estou falando sobre uma ação que está acontecendo no momento, em progresso, acontecendo ali. Mas, ao mesmo tempo, essa ação não tem tempo para acabar. Certo? Suponhamos que eu ligo para o Gabriel. Ô, Gabriel, tudo bem? Pode falar agora? Não, eu estou estudando. É. Uma sentença contínua no presente. Certo? Uma sentença contínua no presente, eu estou estudando. Significa que aquilo está acontecendo no momento, está em progresso e se estenderá indeterminadamente no futuro. Eu estou estudando. Quando ele vai acabar de estudar? Daqui a 5 minutos? Daqui a meia hora? Daqui a 1 hora? Ele vai acabar de estudar amanhã? Ele é muito estudioso, vai acabar de estudar só segunda-feira? Certo? Então, assim, o presente contínuo ilustra uma ação que acontece agora, mas não tem um tempo para acabar. Certo? Se eu digo, eu estou andando, isso está acontecendo agora, está em progresso. Quando eu vou parar de andar? Não tem tempo definido. Se estende ao futuro. Eu estou falando com a minha mãe. Estou falando agora e essa ação se estende ao futuro. Gerúndio. Por que ela se estende ao futuro? Porque ela é contínua e não tem uma determinação de conclusão, de fim. Eu estou prestando atenção. Eu estou comprando. Eu estou indo. Eu estou viajando para tal lugar. Quando você vai terminar de viajar? No futuro, claro. Mas a gente não tem uma determinação de quando. Sintaticamente, claro que eu posso colocar um complemento e mudar essa história. Mas, a princípio, a ideia que vocês têm que pegar aqui é que esse tempo verbal, por causa do particípio, indica uma ação que começou lá no passado. Eu tenho pesquisado opções melhores. Ou seja, isso já aconteceu antes, não tem um tempo definido, continua no presente. Aí eu tenho ing, algo que continua no presente, está acontecendo no presente, está em progresso e que se estende ao futuro. Eu estou andando, presente. Quando você vai acabar de andar? Se estende ao futuro. É contínuo. Tem uma linha temporal contínua no presente, mas que vai para o futuro. Indeterminadamente. Então, assim, o PPC ele é indeterminado no começo, lá no passado, e no seu fim. Quando eu digo essa frase, os cientistas têm estado documentando, errado em português. Mas se eu digo, eu tenho estado estudando, eu tenho estado estudando, está errado no português. Claro, com certeza. Mas analisa sintaticamente o sentido que essa frase atribui. Sintaticamente, nós vimos aqui morfologicamente, né, a função de cada palavrinha aqui dentro, que é o verbo, substantivo servindo como sujeito. Analisamos agora semanticamente o significado da oração. Os cientistas têm estado documentando. Os cientistas têm estado documentando. Tem estado, já aconteceu antes, continua acontecendo, documentando. Nossa, isso está acontecendo agora. Tem um fim? Não. Então, passado, presente e futuro. O present perfect continuous, então, atravessa o passado, o presente e o futuro. Transcende passado, presente e futuro. E aí essa frase, quando eu vou analisar o significado dela, os cientistas têm estado documentando. Errado no português. Mas se a gente for isolar o sentido, no passado, significa que os cientistas começaram a documentar a poluição plástica marinha. Isso fica evidente. Os cientistas têm estado documentando.
Significa, claro, que no passado os cientistas começaram a documentar o impacto da poluição plástica marinha. No presente, tem estado documentando. Significa que eles continuam documentando o impacto da poluição plástica marinha. Eles continuam documentando. Os cientistas têm estado documentando, têm estado documentando, têm estado documentando. Quando eles vão parar de estar documentando? Não tem um fim determinado. Se estende ao futuro. They will probably continue to document the impact of marine plastic pollution in the future. Eles irão provavelmente continuar a documentar o impacto da poluição plástica marinha aonde? No futuro. Então, a ideia, vocês entenderam aqui, né, é uma estrutura que apresenta o present perfect, que a gente já conhece, com um verbo principal no gerúndio. Essa fusão de present perfect com present continuous, vamos colocar assim, né? Como se fosse, né? Porque, na verdade, só gerúndio, não present continuous. Só gerúndio. Essa fusão de present perfect com gerúndio cria essa ideia de que uma ação transcende passado, presente e futuro sem um tempo determinado de início ou um tempo determinado de fim. Ponto. Ok, entendi, legal, sintaticamente aí eu entendi o que eu preciso para construir aí uma frase, né? Ok, sujeito, have ou has, o been em todas as frases, um verbo principal com ing. Ok, professor, isso eu peguei. Mas por que é que eles usam tempo verbal assim? O que eles querem dizer com isso? Geralmente, o present perfect continuous é considerado como, na verdade, os três, né? Past, present and future perfect continuous. São considerados, assim, os guardiões da hipérbole. Os guardiões da hipérbole, do exagero. Quando você usa present perfect continuous em inglês, não é uma estrutura muito comum, você vê todo dia, mas você está dizendo para alguém que, poxa, já comecei, estou fazendo e vou terminar. O que você está fazendo aqui? Você não está estudando? Não, eu tenho estado estudando sim. Eu tenho estado estudando sim. Comecei, continuo, continuarei. Você já terminou o trabalho que eu te pedi? O chefe, o patrão, fala com o funcionário. Você já terminou o relatório que eu te pedi? Sim, eu tenho estado preparando esse relatório. Quando você reforça para alguém exageradamente a ideia de que você começou uma ação, continue que você vai concluir. Então, se vocês quiserem fazer uma observação aí, no material de vocês, qual é o uso do Present Perfect Continuous? Apresentar de forma, às vezes, exagerada, que começamos, estamos fazendo e terminaremos algo. Seja um estudo, seja um trabalho, seja um relatório, seja um telefonema, seja alguma coisa. Você exagera ao interlocutor, aquele que te ouve, que te escuta ou que lê suas palavras, que você já começou algo, está fazendo esse algo e concluirá. É considerado até como forma de exagero. Por isso a gente fala, né, os guardiões da hipérbole é uma brincadeira, né? Claro que oficialmente, seriamente, ninguém escreve isso num dicionário, num guia de gramática, né? Mas essa é a ideia prática, né? Eles, de fato, são para um exagero que expressa que algo começou, está sendo feito e terminará. Essa ideia, eu creio que ficou bem clara para vocês. O que pode complicar é, na prática, como identificar e como fazer. Então, olha só. Most of the remaining companies have been working. Tem estado trabalhando. Então, eu sei que tem estado trabalhando, que essas empresas começaram a trabalhar lá no passado. Eu sei que elas ainda estão trabalhando.
Elas ainda trabalham com isso. Tem estado trabalhando. Tem estado, começou lá atrás, ó, começaram a trabalhar no passado, ainda trabalham no presente e provavelmente continuarão trabalhando no futuro. Ok? Qual é a estrutura? Forma afirmativa, negativa e interrogativa. Forma afirmativa. I, you, we, they, mais have, né? Porque I, you, we, they, a gente usa o auxiliar have. Aí a gente usa o been para indicar o particípio e o verbo no gerúndio. Como esse exemplo. Many car companies. Many car companies ocupa o lugar de sujeito. Aqui em cima, nós estamos colocando pronomes pessoais do caso reto como sujeito. Aqui embaixo é o substantivo. Tá? Many car companies have, muitas empresas de carros, muitas companhias de carros, have, ok? Been, indicando o particípio, targeting, olha aqui, ó, ing no final do verbo principal. Ok, se for rechear, ou, enfim, eu esteja falando na terceira pessoa do singular, como o número de, isso é a terceira pessoa do singular, né? Está no singular e eu estou falando na terceira pessoa. Ou então os pronomes rechear, o que eu uso? Has, depois been, indicando o particípio, e depois o verbo no gerúndio. Então fica, por exemplo, aqui, ó, o número de companhias, o número de empresas, o número singular, o número singular. Estou falando na terceira pessoa? Obviamente. Então, ó, has been, indicando o particípio, growing, ó, gerúndio, lately. Aí, demais são complementos. Na forma negativa, simplíssimo. Ao invés de usar have ou has, eu uso haven't ou hasn't. Então, por exemplo, ó, you haven't been looking well. Rechear. Lá em cima não usa has. Aqui embaixo vai usar hasn't. Ou has not, que é a mesma coisa. Garfield hasn't been listening to me. O Garfield não tem estado me escutando. Tá vendo? Para o português não fica legal isso aqui. Mas em inglês, se a gente aceitasse, né, no português isso aqui certinho, certinho, dá pra gente entender a ideia. E na forma interrogativa, o have e o has vem pro início. Have, I, you, we, they, ou qualquer substantivo que esteja aí, ó, no singular ou no plural, desde que não seja terceira pessoa. Eu vou usar have. Have you been cleaning the Christmas tree? Has, he, she, it. Terceira pessoa do singular, mais been, mais um verbo no gerúndio. Por exemplo, aqui, ó. Has he been watching a great deal of television? E no final, sempre o ponto de interrogação, né? Bom, portanto, esse é o Present Perfect Continuous. Na próxima aula, nós vamos realizar exercícios apresentando a aplicação, o uso prático do Present Perfect Continuous, o nosso amado e querido PPC. Então não percam a aula que vem, pois nós vamos falar sobre esse tema.